Senhor amado, diante da Tua presença, eu oro agora por este filho e esta filha que estão ouvindo esta oração. Se já estão em descanso profundo, que cada palavra penetre suavemente no subconsciente e comece a germinar como sementes de fé, esperança e vitória. Que nesta noite todo medo seja dissolvido, toda ansiedade seja transformada em confiança e toda dor seja entregue em Tuas mãos, pois somente em Ti há refúgio seguro. Eu declaro sobre a vida desta pessoa que está comigo agora, em oração, paz que excede todo entendimento, cura para a alma cansada, restauração para o coração ferido. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. Eu profetizo que a partir deste momento, enquanto descansa, o Espírito Santo estará trabalhando em áreas invisíveis, curando lembranças, desfazendo laços que não vêm de Deus e abrindo novos caminhos cheios de luz. Que o subconsciente seja regado com verdades eternas. Você é amado, você é escolhido, você é protegido. Não importa o peso que carregou até aqui, porque em Cristo você pode descansar. O passado já não define sua identidade. O futuro está seguro nas mãos do Senhor. E o presente é sustentado pela graça. Eu oro para que sonhos doces e reveladores visitem sua mente esta noite, mostrando sinais de esperança, revelando respostas e trazendo direção para decisões que precisam ser tomadas. Que você sinta o abraço de Jesus, mesmo dormindo, como um pai que vela pelo filho e pela filha amada. E eu declaro que quando acordar, acordará renovado, com nova força, nova clareza e nova disposição para viver o propósito que Deus escreveu para a sua vida. Nada poderá roubar a paz que está sendo plantada agora no seu coração. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. E creio que a partir deste instante, uma nova estação se inicia, mesmo que os olhos ainda não enxerguem, mesmo que as mãos ainda não toquem. Pela fé, já é real. Senhor, eu continuo intercedendo por este filho e esta filha que estão deitados em descanso agora. Eu declaro que cada célula do corpo receba renovação, que o coração desacelere em paz e que a mente silencie os ruídos da preocupação. Que o corpo seja restaurado como um templo vivo do Espírito Santo, preparado para um novo dia. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. Que todo laço espiritual contrário seja quebrado, que toda seta de acusação perca força, que toda palavra negativa dita contra esta vida seja cancelada pelo poder do sangue de Cristo. Eu profetizo libertação e vitória sobre batalhas internas e externas. Enquanto os olhos estão fechados no sono, eu oro para que anjos do Senhor façam guarda ao redor, trazendo proteção contra todo mal visível e invisível. Que os ambientes sejam cheios da presença de Deus, que nenhuma influência de trevas permaneça, e que apenas a luz do Espírito Santo envolva este lugar. Eu declaro também que o subconsciente receba palavras de ânimo. Você pode porque Cristo te fortalece. Você vai vencer porque Deus é contigo. Você será surpreendido, porque o Pai já preparou respostas que estão a caminho. Eu oro para que sonhos de impossíveis se tornem sementes de fé, e que o amanhã seja olhado não com medo, mas com expectativa. Em nome de Jesus eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração, e profetizo prosperidade, abundância e caminhos abertos. Que portas que estavam trancadas com cadeados humanos sejam abertas pelo poder divino, que relacionamentos sejam curados, que lares sejam restaurados e que a vida emocional seja equilibrada pela mão de Deus. Se durante a noite alguma lembrança dolorosa tentar surgir, que ela seja transformada em oração silenciosa e que até mesmo as lágrimas se tornem regadores de esperança.
pois nada é em vão quando colocado diante do Senhor. Eu oro ainda para que este filho e esta filha sintam a identidade em Cristo, amados, perdoados, herdeiros de promessas. Não são erros que definem sua vida, mas o amor incondicional que os sustenta. E quando o sono profundo tomar conta, que o coração continue batendo em adoração silenciosa, em sintonia com o céu. Senhor, eu continuo orando e derramando palavras de vida sobre este filho e esta filha que estão ouvindo esta oração. Que cada pensamento agora seja coberto pela tua paz, que cada ferida invisível seja tocada pela tua mão e que cada vazio seja preenchido com a tua presença. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. Que o coração dela receba descanso, que a alma dela se alinhe à vontade do Senhor e que o espírito dela seja fortalecido para viver debaixo da tua graça. Eu profetizo uma noite inteira de descanso sem perturbações, sem insônia, sem pesadelos, apenas paz suave fluindo como um rio. Eu declaro que a mente, enquanto dorme, não será invadida por preocupações, mas sim por lembranças de vitórias, por imagens de promessas que se cumprirão, por sonhos que apontam para o propósito eterno. Eu oro para que até mesmo o corpo físico seja renovado, que hormônios sejam equilibrados, que o sistema imunológico seja fortalecido, que cada parte do corpo receba a ordem de se alinhar com a saúde que vem do céu. Eu oro para que, enquanto este filho e esta filha dormem, o Senhor trabalhe em áreas que pareciam impossíveis: finanças, relacionamentos, futuro profissional. Que o que estava travado seja destravado, que o que parecia perdido seja restaurado, que o que parecia morto seja ressuscitado pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração, e eu profetizo que ela não acordará da mesma forma. Vai abrir os olhos de manhã e perceberá que algo mudou, que a esperança voltou, que a confiança renasceu, que o amor de Deus está mais vivo do que nunca em seu coração. E eu oro para que cada lágrima derramada seja lembrada por ti como um clamor, e que cada clamor seja transformado em resposta. Que as próximas horas de sono sejam tão profundas que cada segundo se torne um bálsamo de cura interior, libertando de traumas, medos e inseguranças. Assim como está escrito: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. Que essa verdade se cumpra agora sobre esta vida. Senhor, eu continuo elevando esta oração, sabendo que cada palavra é vida lançada no espírito desta pessoa, que agora descansa. Que o sono seja envolvido em um manto de serenidade, onde nada de ruim possa penetrar. Que todo o ambiente seja consagrado à tua presença, e que até mesmo o silêncio da noite seja preenchido com o som da tua paz. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. Que os pensamentos sejam purificados, que as lembranças sejam curadas, que os medos sejam silenciados. Eu profetizo que, enquanto os olhos estão fechados, a alma está sendo fortalecida e que o subconsciente está sendo regado com verdades celestiais. Eu oro para que esta noite marque o início de um ciclo de transformação. Que sonhos aprisionados voltem à vida, que talentos adormecidos sejam despertados, que portas inesperadas comecem a se abrir, e que, ao levantar, este filho e esta filha sintam como se uma nova estação tivesse começado em seu interior. Eu declaro que nenhuma acusação do inimigo terá poder sobre a mente durante o sono. Nenhuma mentira terá espaço, pois a verdade de Cristo é a âncora que sustenta. Que cada respiração nesta noite seja um suspiro de alívio, como se o próprio Espírito Santo estivesse embalando no colo e dizendo: eu estou contigo, não temas. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração.
E eu profetizo alegria pela manhã, paz inabalável durante o dia e fé crescente em cada passo. A partir desta noite, uma semente eterna foi plantada, e ela dará frutos em tempo oportuno, porque tudo o que é regado pelo amor de Deus floresce. Pai amado, eu sigo intercedendo com fé por este filho e esta filha que agora descansam. Que o teu Espírito sopre leve sobre eles, trazendo refrigério para a alma cansada e força para o coração fragilizado. Que a cada batida do coração, eles sintam a certeza de que não estão sozinhos, porque o Senhor nunca dorme e vela por aqueles que ama. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. Que o inconsciente receba mensagens de vida, de vitória, de prosperidade e de esperança. Eu profetizo que sonhos, que antes eram vistos como distantes, a partir de agora começam a ser construídos pela fé, e que o impossível se torne testemunho de milagres. Eu oro para que a mente não fique presa ao passado, mas seja livre para acreditar no futuro que o Senhor já escreveu. Que toda culpa seja dissolvida, que toda acusação seja calada e que apenas a voz do Espírito Santo permaneça ecoando, dizendo: você é meu filho, você é minha filha, em você tenho prazer. Que cada respiração durante o sono seja como uma oração silenciosa subindo ao céu. Que até o descanso seja uma forma de adoração, porque o corpo e a alma repousam confiantes em quem é fiel. Eu oro para que nenhum mal, visível ou invisível, toque esta vida e que os anjos acampem ao redor, trazendo cobertura de proteção. Em nome de Jesus eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. E eu declaro que amanhã não será mais um dia qualquer, mas o início de um tempo de novas oportunidades, respostas e conquistas. Que cada passo esteja firmado em fé, que cada decisão seja guiada pela tua sabedoria e que cada vitória seja para a tua glória. E mesmo que esta pessoa não perceba, já há mudanças acontecendo dentro dela, já há promessas se movimentando no invisível, já há respostas sendo preparadas pelo Senhor. O céu está trabalhando em favor daquilo que os olhos ainda não podem ver, mas que a fé já pode sentir. Pai querido, eu sigo orando e liberando palavras de bênção sobre este filho e esta filha que agora estão entregues ao descanso. Que a escuridão da noite seja apenas um manto protetor e que cada segundo de sono seja regado pela luz da tua presença. Que toda a atmosfera ao redor seja consagrada a ti e que nenhum mal encontre espaço. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. Que o coração dela seja fortalecido, que o espírito dela seja levantado e que a alma dela encontre o verdadeiro descanso. Eu profetizo que enquanto dorme, as raízes da fé se aprofundam e a confiança em Deus cresce silenciosamente, como uma árvore que floresce mesmo quando ninguém vê. Eu oro para que cada sussurro do inimigo seja calado e que apenas a voz do Senhor seja ouvida no íntimo da mente e do coração. Que esta noite seja como um mergulho em águas tranquilas, onde toda a preocupação afunda e não retorna mais. Que a leveza substitua o peso e que a alegria substitua a angústia. Eu declaro sobre a vida desta pessoa: você não está esquecido, você não está abandonado, você não está perdido. O Senhor conhece seus caminhos, entende suas dores e já preparou respostas antes mesmo que os lábios se movessem. Enquanto você descansa, o céu trabalha em silêncio. Em nome de Jesus eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. E eu profetizo um amanhã cheio de boas notícias, encontros divinos e milagres inesperados. Que haja cura nos relacionamentos, prosperidade nas finanças, clareza nas decisões e amor transbordando no coração.
Que o subconsciente guarde esta verdade. Você é filho, você é filha, você é amado, e nada poderá mudar isso. O amor de Cristo é eterno, imutável, e está sendo derramado agora como óleo precioso, ungindo sua vida com esperança e propósito. Pai de amor eterno, eu sigo em oração por este filho e esta filha que repousam agora. Que mesmo enquanto o corpo dorme, o espírito receba alimento vivo e verdadeiro. Que cada respiração seja envolvida em tua presença e que cada batida do coração declare que a vida está segura em ti. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. Que toda raiz de medo seja arrancada, que toda prisão invisível seja quebrada e que toda a escuridão seja substituída por luz. Eu profetizo liberdade interior, descanso genuíno e uma atmosfera de confiança absoluta no Senhor. Eu oro para que, durante este sono, memórias boas sejam fortalecidas, lembranças de vitórias voltem à mente e que imagens de um futuro abençoado sejam plantadas no subconsciente. Que o Senhor, que conhece o íntimo do coração, cure feridas que ninguém mais vê e libere um renovo profundo que transborde até nas emoções. Eu declaro que esta pessoa acordará com pensamentos alinhados ao céu, que novas ideias surgirão como inspiração divina e que soluções virão sem esforço, como frutos maduros caindo ao alcance das mãos. Eu oro para que a vida emocional seja equilibrada, que a saúde física seja restaurada e que a força espiritual seja multiplicada. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração e profetizo que ela verá portas abertas, testemunhos sendo escritos e milagres acontecendo no cotidiano. Pois o Deus que opera no invisível não descansa. Ele trabalha enquanto seus filhos dormem. E que, ao despertar, este filho e esta filha sintam gratidão profunda, paz inabalável, e um amor tão forte que expulse toda a dúvida, que possam dizer em voz firme: eu pertenço a Cristo, e Ele cuida de mim. Pai amado e soberano, eu coloco agora um selo espiritual sobre cada palavra que foi liberada nesta oração. Eu declaro, em nome de Jesus, que nada se perderá, que nenhuma semente cairá em solo árido, mas todas foram lançadas em terreno fértil. O coração e o subconsciente deste filho e desta filha, que descansam sob a tua proteção. Em nome de Jesus, eu peço isso por essa pessoa que está ouvindo agora esta oração. Que os céus estejam abertos sobre a vida dela, que um manto de luz cubra seu corpo, sua alma e seu espírito, e que nenhuma força contrária possa roubar, anular ou distorcer as verdades que foram plantadas nesta noite. Eu profetizo que cada palavra de vitória, esperança, cura e prosperidade germinará no tempo certo, como árvores carregadas de frutos que jamais murcham. Eu oro para que esta vida seja como uma ponte entre céu e terra, trazendo o divino para o cotidiano, levando a glória de Deus para cada passo da jornada. Que toda vez que fechar os olhos, sinta que o Pai está próximo e que ao abrir os olhos, perceba que o Senhor já estava ali, guiando, protegendo e sustentando. Eu declaro que a paz do alto envolve completamente, que os anjos do Senhor guardam os caminhos e que o Espírito Santo sela cada detalhe desta oração, como fogo que purifica, como óleo que consagra, como vento que leva embora tudo o que não serve mais. Em nome de Jesus eu profetizo que este filho e esta filha nunca mais dormirão da mesma forma. Porque a partir desta noite, seus sonhos estarão conectados ao coração de Deus. Sua mente será alimentada por promessas e sua alma repousará em confiança absoluta. Que cada respiração seja uma oração silenciosa, que cada batida do coração seja um testemunho de vida, e que cada despertar seja uma celebração do amor divino. E assim eu encerro esta oração.
entregando tudo nas mãos do Senhor, crendo que já está feito, já está consumado, já está garantido pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Fecha os olhos como quem descansa nos braços do próprio coração. Respira fundo, deixa o corpo relaxar e entrega-se à paz. Agora imagine que cada batida do seu coração é como um sussurro de amor, dizendo: você é digno, você é amado, você é luz. Enquanto o sono chega, permita-se sentir o abraço do amor próprio. Reconheça tudo o que já superou. Todas as vezes em que se levantou mesmo cansado ou cansada. Todas as batalhas invisíveis que ninguém viu, mas você venceu. Essa força merece ser honrada. Esse amor por si mesmo não é egoísmo. É a base que sustenta o amor verdadeiro pelo próximo. Visualize uma criança sorrindo diante de você. Essa criança pode ser qualquer pessoa que já cruzou o seu caminho. Um amigo, um parente, um desconhecido, até mesmo alguém que te feriu. Todos nós somos aprendizes na escola da vida. Quando alguém erra, não é um monstro que aparece, mas uma criança tropeçando nos próprios passos. E assim como perdoamos uma criança que ainda está aprendendo, podemos perdoar os adultos que também estão em processo de evolução. Não julgue quem cruza o seu caminho. O julgamento endurece o coração e fecha as portas do amor. Em vez disso, escolha olhar com compaixão. Se alguém errou, talvez fosse o melhor que conseguia fazer naquele momento. Se alguém feriu, talvez estivesse ferido também. Todos, sem exceção, estão buscando algo: amor, aceitação, paz, felicidade. Enquanto você respira suavemente, imagine-se envolvido por uma luz dourada, quente e acolhedora. Essa luz cura as feridas da autocrítica, dissolve os pensamentos pesados e te envolve em perdão. Perdão por tudo o que já disse a si mesmo de maneira dura. Perdão pelas vezes em que duvidou do seu valor. Perdão pelos dias em que acreditou não ser suficiente. Agora, leve essa mesma luz até as pessoas que você conhece. Veja seus rostos um a um, como se estivessem diante de você, iluminados. Cada rosto é uma história. Cada coração é uma busca. Cada ser é um reflexo do mesmo desejo: amar e ser amado. Se alguém já te feriu, imagine que essa pessoa também foi criança, que também chorou, que também buscou colo. Perdoar não significa concordar com o erro, mas libertar-se do peso que o rancor coloca em seu peito. Ao perdoar, você não solta apenas o outro, solta a si mesmo. Sinta o coração expandindo, como se fosse um sol interno. Ele não guarda para si, ele transborda. Esse sol aquece sua própria alma e, ao mesmo tempo, ilumina a vida dos outros. Quanto mais você se ama, mais você se torna capaz de amar sem condições. E nesse estado de entrega, você entende que ninguém é seu inimigo. Todos são viajantes na mesma estrada, caminhando, tropeçando, aprendendo. Quando alguém falhar, lembre-se, talvez esteja apenas dando os primeiros passos. Agora, imagine que está caminhando por um campo amplo, verde e sereno. Ao seu redor, flores se abrem lentamente, cada uma representando uma pessoa que já passou por sua vida. Algumas flores são suaves, cheias de perfume. Outras têm espinhos, mas ainda assim são flores. Todas fazem parte do jardim da sua existência. Você sorri e entende, cada uma foi necessária para que você aprendesse mais sobre o amor. Nesse instante, agradeça. Agradeça por estar vivo, por ter a oportunidade de crescer, por ser capaz de transformar dor em aprendizado e feridas em sabedoria. Agradeça pelas pessoas que te trouxeram alegrias e também por aquelas que trouxeram desafios, pois todas colaboraram para que você fosse quem é hoje. Enquanto o sono aprofunda, repita mentalmente: eu sou amor, eu sou paz,
Eu escolho não julgar. Eu escolho compreender. Eu escolho ver nos outros a criança que aprende, assim como eu também aprendo. Eu sou luz e compartilho essa luz com o mundo. Jesus, em sua infinita bondade, sempre nos ensinou a olhar uns para os outros com compaixão. Lembra-se das palavras dele no Evangelho de Mateus, quando disse: Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Mateus 7:1-2. Essas palavras ecoam como uma canção suave que liberta o coração, convidando-nos a abandonar o peso da crítica e a vestir o manto do perdão. Enquanto você respira devagar e entrega seu coração ao descanso, imagine Jesus caminhando ao seu lado, como caminhava entre seus discípulos. Ele não escolhia os perfeitos, ele chamava os imperfeitos, os que tropeçavam, os que eram julgados pela sociedade. Ele acolheu Zaqueu, um cobrador de impostos desprezado. Ele defendeu a mulher adúltera, dizendo: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7. Nessas passagens, ele nos revela que todos somos aprendizes. Todos estamos em busca da graça. Todos carecemos de misericórdia. Jesus nos mostra que o amor próprio não é vaidade, mas reconhecimento de que somos filhos e filhas de Deus. E se somos filhos e filhas do Altíssimo, não podemos nos tratar com desprezo. Amar-se é honrar o Criador que nos fez à sua imagem. Amar-se é cuidar do templo que é o próprio coração, para que esse templo esteja cheio de luz. Mas ele também nos lembra de que amar a si mesmo está profundamente ligado ao amor ao próximo. Em Marcos 12:31, Jesus declara: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Observe como a ordem é perfeita. Se não me amo, não sei amar verdadeiramente o outro. E se amo de verdade o outro, é porque encontrei em mim a centelha divina. Enquanto o sono envolve seus pensamentos, imagine Jesus colocando suavemente a mão sobre o seu peito. Sinta essa mão transmitindo calor, paz e aceitação. É como se ele dissesse: Filho, filha, eu te conheço. Eu sei das suas lutas, dos seus erros, das suas quedas, e ainda assim eu te amo. Eu não te julgo, eu te levanto. E nesse momento, pense nas pessoas que cruzaram sua vida e talvez tenham lhe causado dor. Agora veja-as também diante de Jesus. Ele olha para elas com o mesmo amor que olha para você. Ele não faz distinção entre quem caiu e quem acertou. Ele vê filhos e filhas em processo de cura. Ele estende a mesma graça. Jesus contou a parábola do filho pródigo, Lucas 15:11-32, para mostrar que mesmo quando erramos, há sempre braços abertos esperando nosso retorno. O pai não julgou o filho que gastou tudo, não exigiu justificativas, apenas correu ao encontro dele e o abraçou. Assim é Deus conosco. Corre ao nosso encontro, mesmo quando achamos que não merecemos. Deixe esse amor penetrar fundo em sua alma. Sinta que não há necessidade de se culpar eternamente, porque Cristo já levou sobre si todo o peso. E da mesma forma, você não precisa manter correntes de ressentimento contra ninguém, pois o perdão de Cristo se derrama também sobre eles. Enquanto repousa, repita suavemente: Senhor Jesus, ensina-me a amar como tu amas. Ensina-me a olhar para o próximo sem julgamento, mas com compaixão. Ensina-me a ver em cada rosto um filho e uma filha de Deus, em aprendizado, assim como eu. Enche-me de amor próprio, para que eu saiba cuidar da vida que me deste, e transborda em mim o amor pelo próximo. Agora imagine-se caminhando com Cristo por um jardim sereno. As flores se abrem ao passar de seus passos, e cada cor revela uma virtude. O branco da pureza, o vermelho do amor, o dourado da fé,
o azul da paz. Ele segura sua mão e diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 13:34. Esse é o maior convite: amar sem medida, amar sem condição, amar porque somos amados primeiro. Nesse instante de silêncio, entregue a Ele todos os seus medos, todas as suas culpas, todas as lembranças que ainda pesam no coração. Veja Jesus recebendo tudo isso com ternura e transformando em luz. E permita-se dormir em paz, sabendo que está guardado no colo daquele que é a própria essência do amor. Jesus certa vez disse em Mateus 18:3: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele nos convida a tal olhar para o outro como olhamos para uma criança, alguém em processo, que erra porque ainda está aprendendo, que cai porque está descobrindo como andar. Quando vemos o próximo assim, o julgamento perde força e a compaixão cresce em nós. Enquanto você repousa, imagine cada pessoa que já lhe feriu como uma criança pequena, tentando caminhar em direção à luz. Veja essas pessoas caindo e se levantando, chorando e sorrindo, aprendendo como você também aprende. Isso quebra o peso da condenação e abre espaço para o amor. Lembre-se também de Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr tropeço ou escândalo no caminho do irmão. Paulo ecoa o que Jesus já havia ensinado. Não cabe a nós medir o coração de ninguém. Nosso papel é ser canal de amor, não pedra de tropeço. Em 1 João 4:7-8, a palavra nos lembra: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que verdade profunda! Amar é a linguagem mais alta da fé. Amar é viver no centro da vontade de Deus. Quando o sono for se aprofundando, traga ao coração também as palavras de Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão não é apenas um ato, é uma forma de viver. Quando perdoamos, nos libertamos. Agora, imagine que Jesus se aproxima de você, como no Sermão da Montanha, quando ele disse em Mateus 5:7-9: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deixe essas palavras repousarem dentro de você, como música suave. Elas são sementes que crescem durante o sono e florescem em atitudes no dia seguinte. E quando a mente tentar trazer lembranças de dor, responda com as palavras de Efésios 4:32. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Cristo é o exemplo maior. Ele mesmo na cruz, quando sofria a dor mais profunda, declarou em Lucas 23:34: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se ele, em meio à dor, escolheu a misericórdia, nós também podemos escolher não guardar mágoas, mas liberar amor. Enquanto se aconchega ainda mais, repita em silêncio: Senhor, quero ter o coração manso como o teu. Quero olhar para os outros sem julgamento, lembrando que todos estamos no caminho da aprendizagem. Ensina-me a amar, a perdoar, a compreender. Que o meu sono seja leve, minha mente seja limpa e meu espírito se encha de compaixão. E nesse descanso, permita-se lembrar também de Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Salim, não estamos sozinhos, somos irmãos e irmãs. Quando nos apoiamos, quando nos levantamos mutuamente, cumprimos a essência do Evangelho. O sono vai se tornando mais profundo e a palavra segue viva em seu coração, como um bálsamo suave. Jesus disse em João 15:12: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui está o centro de tudo. Não amar como conseguimos, mas amar como Ele amou. O amor de Cristo é paciente, não cobra perfeição, não mede falhas. É um amor que acolhe, que abraça, que levanta, que restaura. Enquanto seu corpo repousa, imagine Jesus sentado ao seu lado, olhando em seus olhos com ternura. Ele não aponta dedos, não traz acusações, mas abre os braços. Você sente a paz que vem dele, um amor que não depende do que você fez ou deixou de fazer. Esse é o amor que ele pede que você também ofereça ao próximo. Em 1 Coríntios 13, Paulo nos entrega a descrição mais bela do amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Imagine cada uma dessas palavras penetrando em sua alma como uma oração viva, moldando seu coração para amar mais. O sono vai chegando, mas a palavra continua ecoando. Recorde de Mateus 25:40, quando Jesus disse: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cada gesto de amor ao próximo é, na verdade, um gesto de amor ao próprio Cristo. Lembre-se também de Tiago 2:13. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como é libertador compreender que a misericórdia é mais forte que o julgamento. Enquanto você respira suavemente, veja-se caminhando com Jesus em uma estrada de luz. À medida que avançam, pessoas surgem ao redor. Algumas você conhece, outras não. Algumas você ama, outras talvez tenha dificuldade de perdoar. Mas ao lado de Cristo, você olha para todas elas com compaixão. Ele segura sua mão e sussurra: Ama como eu amo, perdoa como eu perdoo, acolhe como eu acolho. Deixe essas palavras descansarem em sua mente, até que se tornem parte de você. E quando o coração se sentir pesado, recorra a Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é o travesseiro invisível em que você pode deitar a alma agora. Em 1 Pedro 4:8 está escrito: Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Esse amor não apenas cobre erros, ele transforma realidades. O amor é a chave que abre portas que o julgamento fecha. Agora, visualize cada palavra de Jesus como uma estrela brilhando no céu noturno acima de você. Cada estrela é uma promessa. Cada luz é um lembrete. Você não está só. O amor de Cristo é eterno. E lentamente, enquanto o sono se aprofunda, permita que esse amor vá se tornando o ambiente em que você respira. Um ambiente de graça, compaixão e paz. Jesus nos mostrou, em João 13:35, a marca verdadeira dos seus discípulos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é a aparência, não é o título, não é a posição, é o amor. O amor é a identidade do cristão. O amor é o sinal visível do reino de Deus em nós. Enquanto você respira com calma, imagine-se envolto por esse selo do amor. Ele é como um perfume suave que preenche o ambiente,
tornando o ar mais leve. Ao dormir, você não apenas descansa o corpo, mas treina o coração a viver nesse amor que transcende todo entendimento. Em Romanos 12, 9 e 10, Paulo nos exorta: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que oração profunda para a Djalma. Amar sem máscaras, amar com sinceridade, amar com honra. Agora veja diante de si uma cena do Evangelho. Jesus tocando os olhos de um cego. Marcos 10, 46, 52. O homem gritava por misericórdia, e muitos queriam que ele se calasse. Mas Jesus não o julgou por sua insistência, não o afastou por sua condição. Ele o chamou e o curou. É assim que o Senhor olha para cada um de nós, não como peso, mas como alguém digno de ser amado, digno de ser restaurado. Lembre-se também do encontro de Jesus com a samaritana no poço, João 4. Ela carregava uma vida marcada por julgamentos, mas Jesus não a desprezou. Ao contrário, conversou com ela, ofereceu-lhe a água viva. Ele olhou para além dos rótulos e enxergou o coração. Que inspiração poderosa para nunca reduzir ninguém às suas falhas, mas enxergar sempre a possibilidade de transformação. Enquanto o sono mergulha mais fundo, acolha em si a verdade de Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O primeiro fruto é o amor, e dele nascem todos os outros. Quando amamos, a vida floresce com paz, paciência, bondade e alegria. E no silêncio da noite, ouça dentro do coração a voz de Jesus em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é o cobertor que cobre sua alma agora. Repita suavemente em oração: Senhor Jesus, que meu coração aprenda a descansar no teu amor. Que eu não julgue, mas compreenda. Que eu não condene, mas ofereça compaixão. Que eu não me esqueça de que todos somos crianças aprendendo a caminhar, e que no fundo, todos buscamos amor e felicidade. Ensina-me a viver o amor que cobre multidão de pecados. Que o meu sono seja um mergulho nessa paz, e que ao despertar, eu leve essa luz ao mundo. Agora visualize Jesus caminhando à sua frente, iluminando o caminho com a sua própria luz. Atrás dele, uma multidão segue, homens, mulheres, jovens, idosos, todos com suas histórias, suas dores, seus erros e seus sonhos. Ele não rejeita nenhum deles. Ele os acolhe. E você está ali também, caminhando no meio deles, sentindo-se parte de uma grande família amada pelo mesmo Pai. O sono já está profundo, mas a alma continua alimentada. Jesus nos mostrou no Sermão do Monte que o caminho do reino não é de julgamento, mas de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. E também disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16. Você é luz, não a sua luz própria, mas a luz que vem dele e se reflete em você. Ao aprender a amar a si mesmo, ao perdoar, ao não julgar, ao olhar para o próximo com compaixão, você se torna reflexo vivo dessa luz. Recorde ainda as palavras de Efésios 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Viver em amor é caminhar no mesmo ritmo de Cristo, é se tornar oferta viva de bondade no mundo. Enquanto o corpo repousa,
Permita que a alma guarde essa verdade. Todos estamos no mesmo processo. Todos buscamos amor. Todos ansiamos por felicidade. E, no fundo, todos carecemos da graça de Jesus. Deixe agora a mente em silêncio. Apenas respire devagar, como quem recebe o sopro do Espírito Santo. O perdão já foi entregue. O amor já foi plantado. A paz já foi derramada sobre você. Agora, finalizaremos com uma oração derradeira, selando tudo em nome de Jesus, para que você adormeça guardado e desperte renovado. Então, feche os olhos do coração e receba esta oração final como um abraço do próprio Cristo. Senhor amado, estamos aqui diante da Tua presença para encerrar esta noite, entregues ao Teu amor. Agradecemos, Jesus, por cada palavra que nos recordou o valor do amor próprio e do amor pelo próximo. Obrigado porque nos ensinaste a não julgar, mas a compreender, a não condenar, mas a perdoar. Neste momento de descanso, pedimos: lava nossa mente de todo peso, toda mágoa, toda lembrança que ainda fere. Derrama o Teu Espírito sobre nós, para que possamos ver os outros com os Teus olhos, olhos que enxergam filhos e filhas em aprendizado, olhos que veem crianças crescendo em meio a quedas e recomeços. Senhor, ensina-nos a olhar para nós mesmos com compaixão, que não sejamos nossos próprios acusadores, mas aprendizes que se levantam a cada dia pela Tua graça. Que possamos nos amar como templos vivos do Teu Espírito e, a partir desse amor, transbordar misericórdia para o próximo. Abençoa, Jesus, cada pessoa que passou pelo nosso caminho. Aquelas que trouxeram alegrias, mas também aquelas que trouxeram desafios. Que possamos liberar perdão a quem nos feriu e receber perdão pelos momentos em que falhamos. Que nesta noite nosso sono seja profundo, restaurador e cheio da Tua paz. Que a Tua palavra continue ecoando dentro de nós como um cântico suave, lembrando que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Selamos esta oração com a promessa da Tua palavra em Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim descansamos seguros, guardados pelo Teu amor eterno. Em nome de Jesus, entregamos nossa noite, nosso coração e nosso amanhã. Amém. Dormir em paz e acordar renovado. Hoje não é por acaso que você chegou até aqui. Há uma palavra viva de Deus para você, meu irmão e minha irmã. Se o seu coração está cansado, se a sua mente busca direção, ou se você apenas deseja sentir a voz suave do Espírito Santo, permaneça comigo. O Senhor tem algo a revelar ao seu coração agora. Quantas vezes você já se sentiu preso a expectativas, esperando que a vida seguisse o roteiro que você mesmo escreveu, e quando não aconteceu assim, veio a frustração, o peso, a sensação de vazio. Mas a palavra de Deus nos ensina algo precioso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Isso significa que a verdadeira prosperidade, a verdadeira abundância de vida, não vem quando tentamos controlar cada detalhe, mas quando aprendemos a confiar, a descansar no cuidado perfeito de Deus. E aqui está a mensagem do Espírito para você hoje. Filho e filha, pare de carregar sozinho o peso que não é seu. Eu cuido de você. Eu guio os seus passos. Eu tenho caminhos mais altos do que os seus pensamentos. Confie em mim e eu farei florescer em sua vida
aquilo que seus olhos ainda não conseguem ver. Sabe, muitas vezes insistimos em resultados imediatos. Queremos que tudo aconteça na hora, do nosso jeito. Mas Jesus nos ensina a andar pela fé, não pela vista. Ele não nos pede para conhecer todos os detalhes do amanhã, mas apenas para dar o próximo passo com confiança. É como caminhar sobre as águas. Pedro não sabia como chegaria até Jesus, mas ele sabia que um passo de fé era suficiente para começar o milagre. Então, agora eu quero que você feche os olhos e imagine. Jesus está sentado à beira da sua cama. Ele olha para você com ternura e diz: entregue-me as tuas preocupações, porque eu sou o teu descanso. Deixa aqui comigo os teus medos, porque eu sou a tua paz. Você consegue ver isso? Consegue sentir a presença dele envolvendo sua alma cansada? Enquanto você inspira profundamente, imagine que cada respiração traz alívio. E ao expirar, você solta o peso das pressões, das cobranças, das expectativas. Pense, e se você pudesse deixar todos os seus medos agora, aos pés da cruz, o que mudaria dentro de você? Que liberdade brotaria no seu coração? Senhor, eu oro agora por este filho e esta filha que me escutam. O Senhor conhece cada lágrima que já caiu em silêncio no travesseiro. O Senhor sabe de cada luta escondida. Eu peço, envolve esta vida com tua presença suave, que neste momento o Espírito Santo seja como um óleo precioso descendo sobre a mente, trazendo paz, clareza e descanso. Liberta, Senhor, das prisões da ansiedade, da culpa, da cobrança excessiva. Ensina a confiar, a andar na leveza da tua graça, a viver um dia de cada vez com a certeza de que o Senhor é o pastor que guia e nunca abandona. Que o coração deste homem, desta mulher, desta família, seja alinhado com a vontade perfeita do Senhor. E que a prosperidade verdadeira, aquela que não depende de números, cargos ou conquistas, floresça na alma. Prosperidade de fé, de esperança, de amor. Porque quem caminha contigo, Jesus, nunca anda em falta, mas vive em abundância de paz e plenitude de vida. Receba agora a paz que excede todo entendimento. Receba a certeza de que os caminhos de Deus são mais altos que os seus. Receba o descanso que vem do Espírito Santo. O Senhor já está trabalhando em seu favor, mesmo enquanto você dorme. Em nome de Jesus, deixe o coração desacelerar. Permita que a alma respire fundo na presença do Senhor. Muitas vezes, o corpo está cansado, a mente cheia de pensamentos, mas o espírito anseia apenas por descanso nos braços do Pai. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva. Ele não disse, talvez eu te alivie. Ele afirmou, eu vos aliviarei. E é isso que começa a acontecer agora, neste exato momento em que você se entrega a Ele. Imagine Jesus colocando suavemente a mão sobre a sua cabeça. Sinta como se um rio de paz estivesse descendo do alto do céu, lavando a sua mente, limpando preocupações antigas, dissolvendo pensamentos pesados. Como se cada gota dessa presença trouxesse um refrigério silencioso, uma certeza mansa. Eu estou contigo. E se você pudesse de verdade entregar hoje as chaves da sua vida nas mãos de Deus? E se você confiasse que Ele sabe abrir as portas certas, no tempo certo, e fechar aquelas que nunca deveriam ter sido abertas? Que peso sairia agora dos seus ombros? Senhor, eu oro para que este coração aprenda a descansar em Ti, que não viva mais correndo atrás de aprovações, de resultados imediatos, mas que aprenda a esperar, a confiar, a se mover debaixo da direção do Teu Espírito.
Ensina, Senhor, que a verdadeira prosperidade é andar no centro da Tua vontade. Ainda que isso contrarie as expectativas humanas, que toda ansiedade agora seja substituída pela confiança, que cada ferida da alma seja curada pelo Teu amor, que cada lágrima escondida seja transformada em testemunho de vitória. Pai, renova sonhos que estavam adormecidos, mas dá também a coragem de deixar para trás aquilo que não faz mais parte do propósito. Você pode imaginar agora uma mesa posta diante de você? É a mesa que o Senhor prepara na presença dos seus inimigos. Salmos 23. Nela não faltam provisões, não falta amor, não falta cuidado. Essa mesa é o símbolo de que a sua vida está sustentada, não pelo esforço humano, mas pela fidelidade de Deus. E assim como uma criança se deita no colo do Pai sem medo, você pode repousar agora no colo do Pai Celestial. Ele vela por você. Ele cuida dos detalhes. Ele já tem as respostas para as perguntas que ainda moram na sua mente. Senhor, que este filho e esta filha sintam agora a leveza de Tua presença. Que ao fechar os olhos para dormir, sintam como se anjos estivessem guardando cada lado da cama, como se o céu inteiro estivesse em silêncio apenas para embalar esse descanso, e que durante o sono o Espírito Santo ministre verdades profundas, cure memórias, liberte de medos e prepare um novo amanhecer cheio de esperança. Que ao acordar, este coração desperte com cânticos de louvor, com a mente renovada e com a fé fortalecida. Porque a vida com Cristo não é um peso, é um presente. É acordar todos os dias sabendo: eu não caminho sozinho. O Senhor é por mim. Receba essa paz, receba essa promessa, receba essa presença. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu intercedo agora pela família deste filho e desta filha que estão em oração. Tu sabes das tensões dentro do lar, dos relacionamentos que precisam de cura, das palavras que feriram, das ausências que deixaram marcas. Eu clamo: derrama o Teu perdão e a Tua restauração. Que cada lar representado aqui seja um lugar onde a Tua presença reine, onde haja diálogo, respeito, carinho e a chama da fé acesa em cada cômodo. E eu oro também pelo futuro, porque muitos aqui têm medo do amanhã, têm dúvidas sobre decisões importantes, sobre o sustento, sobre o propósito de suas vidas. Pai, mostra que o amanhã não está nas mãos da ansiedade, mas está nas Tuas mãos seguras. Ensina a confiar que o tempo certo virá, que as portas certas se abrirão e que nenhuma promessa Tua cairá por terra. Imagine agora o Senhor estendendo diante de você um caminho iluminado por lamparinas. Não é todo o trajeto que está visível, mas apenas o próximo passo. E cada vez que você avança pela fé, uma nova lamparina se acende, revelando o caminho seguinte. É assim que o Espírito Santo nos guia, um passo de cada vez, com amor e paciência. Senhor, eu declaro que este filho e esta filha não andarão em trevas, mas em luz. Que os pés deles sejam firmados na rocha que é Cristo. Que a mente seja protegida contra os ataques do inimigo. Que o coração seja cheio de esperança. E enquanto os olhos se fecham para o sono, que os sonhos sejam visitados pelo Senhor. Que cada imagem, cada memória, cada cena noturna seja conduzida por Ti. Que não haja pesadelos, não haja tormentos, mas apenas a certeza de que os céus guardam o descanso dos Teus filhos. Receba essa unção de paz. Receba esse cuidado eterno. Receba a certeza de que o pastor das suas almas está velando por você nesta noite. Senhor, eu também oro agora por aqueles que estão enfermos, seja no corpo, seja na alma. Tu és o médico dos médicos, aquele que toca com mãos de amor onde a ciência não alcança. Eu clamo por cura,
Cura das dores físicas que tiram o sono. Cura das feridas emocionais que fazem sangrar em silêncio. Cura das lembranças que ainda pesam como correntes invisíveis. Filho e filha, o Senhor sussurra ao seu coração: eu levo sobre mim as tuas dores. Eu carrego as tuas enfermidades. Eu sou o teu refúgio no dia da angústia. Imagine agora colocar diante da cruz cada sintoma, cada preocupação médica, cada medo escondido. Veja Jesus recebendo tudo isso com mãos que ainda guardam as marcas dos cravos, sinais eternos do seu amor. Pai, eu oro por libertação. Que todo laço espiritual seja quebrado, que toda opressão mental seja desfeita. Onde houve prisão de medo, que entre a liberdade do espírito. Onde houve culpa, que venha o perdão. Onde houve escuridão, que a luz de Cristo brilhe. E ao mesmo tempo, Senhor, enche este coração de gratidão, porque mesmo nos dias difíceis, o Senhor não deixou faltar o pão. Mesmo nas noites escuras, sempre havia uma chama que não se apagava. Ensina este filho e esta filha a reconhecerem os pequenos milagres do cotidiano. O ar que respiram, o abraço que receberam, a porta que se abriu sem que percebessem, a oração respondida em silêncio. Imagine agora o amanhecer. O sol ainda não nasceu, mas o céu já começa a clarear. Essa é a promessa de Deus para você. Mesmo que a noite seja longa, amanhã sempre chega. E quando ela chegar, você verá que o Senhor já estava preparando novos começos, novos caminhos, novas respostas. Receba esse descanso, receba esse consolo, receba essa esperança que não engana, porque vem do alto. Senhor, eu coloco diante de Ti também o propósito de vida deste filho e desta filha. Tantos caminham pela terra sem saber para onde ir, perdidos em meio às pressões e expectativas deste mundo. Mas a Tua palavra nos lembra em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Filho e filha, escute esta voz suave do Espírito. Eu te criei com um propósito. Tu não és um acaso, tu não és um erro. Cada detálimo da tua vida está escrito nas minhas mãos. E ainda que você não veja hoje o quadro completo, eu estou pintando a obra da tua existência com perfeição. Confie nos meus traços. Imagine agora um livro aberto diante de você. As páginas já estão escritas pelo próprio Deus. Algumas linhas falam de lágrimas, outras falam de vitórias, mas todas conduzem a um final glorioso, porque quem segura a caneta da sua história é o Senhor dos Senhores. Pai, eu oro para que este coração aprenda a ouvir a Tua voz no silêncio, que saiba discernir entre o ruído do mundo e o sussurro do Teu Espírito. Que não se perca em comparações, mas descubra que a alegria maior é caminhar no propósito que Tu designaste. Que cada passo dado seja guiado pela Tua mão. Que decisões importantes sejam iluminadas pela Tua sabedoria. Que portas fechadas não sejam motivo de desespero, mas de confiança. Porque se uma porta se fechou, é porque o Senhor tem algo maior preparado adiante. Senhor, que este filho e esta filha sintam agora um renovo de esperança. Que a fé reacenda como uma chama no peito. Que o desânimo vá embora e que a coragem volte a pulsar. Porque não andamos pela força do braço humano, mas pela força do Teu Espírito. E enquanto o sono chega, que esta paz se torne tão real, tão profunda, que até os sonhos sejam visitados por revelações do céu. Que no descanso da noite, o Senhor ministre direções, confirme promessas e fortaleça o coração. Receba agora a certeza de que você é amado, escolhido, guardado. Você não está sozinho na caminhada. O pastor caminha com você. Senhor,
Agora eu oro pela presença íntima do Teu Espírito Santo. Porque não há descanso verdadeiro sem a Tua presença. Não há paz duradoura sem o Teu consolo. Pai, que este filho e esta filha que me escutam sintam neste momento como se uma brisa suave atravessasse o ambiente, trazendo refrigério para a alma, trazendo clareza para a mente, trazendo leveza para o coração. Filho e filha, escutem a voz do Senhor. Eu nunca te deixei sozinho. Nos dias em que você se sentiu perdido, eu estava te carregando. Nas noites em que você chorou, eu enxuguei cada lágrima. Quando você achou que não suportaria mais, foi a minha mão que te sustentou. Imagine agora o Espírito Santo como uma luz dourada preenchendo o seu quarto. É como se o próprio céu tivesse descido até você, expulsando toda a sombra, dissipando todo o medo, transformando o silêncio da noite em um abraço de amor eterno. Pai, eu clamo por uma visitação sobrenatural neste momento. Que sonhos sejam restaurados, que dons espirituais sejam despertados, que a intimidade com o Senhor cresça a cada dia, que este filho e esta filha aprendam a discernir a Tua voz em meio ao barulho do mundo, que não caminhem pela opinião das multidões, mas pela direção do Teu Espírito. E eu oro também, Senhor, pela coragem de obedecer, porque muitas vezes sabemos o que é certo, mas nos falta força para praticar. Então, Espírito Santo, dá ousadia, dá fé, dá mansidão, dá resiliência. Que cada passo seja sustentado pela Tua graça. Você consegue imaginar Jesus segurando sua mão agora? É como se Ele dissesse: caminhe comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não temas, porque eu estou contigo até o fim dos tempos. Senhor, sela esta noite com a certeza de que os Teus planos são perfeitos. Que este coração encontre descanso não apenas no sono, mas na segurança de que está guardado em Ti. Senhor, agora eu oro por provisão. Porque o Teu povo precisa aprender que prosperidade não é apenas sobre ter abundância material, mas sobre viver na suficiência da Tua graça. Pai, visita este lar com o pão de cada dia, com oportunidades, com portas que só o Senhor pode abrir. Ensina que a verdadeira riqueza está em ter o coração satisfeito em Ti, sabendo que nada nos faltará, porque Tu és o nosso pastor. Filho e filha, imagine-se agora depositando aos pés de Cristo todas as suas preocupações financeiras, todas as contas, todas as responsabilidades que pesam sobre você. Veja Jesus recolhendo esses papéis das suas mãos e dizendo: confia em mim. Eu sou o Deus que multiplica pães e peixes. Eu sou o Deus que abre o mar vermelho. Eu sou o Deus que nunca falhou com os meus filhos. Senhor, eu peço também por proteção. Que esta casa seja guardada contra todo o mal, que anjos do Senhor acampem ao redor e levantem muralhas de fogo invisíveis contra todo ataque do inimigo. Que cada pessoa que habita neste lar sinta a segurança debaixo das Tuas asas, como um passarinho se esconde no ninho, e oro por fortalecimento espiritual, porque dias difíceis virão, mas quem está firmado na rocha não cai. Dá a este filho e esta filha raízes profundas na palavra, para que não sejam levados pelo vento da dúvida nem pelas tempestades da vida. Ensina-os a declarar em fé: eu tudo posso naquele que me fortalece. Imagine-se agora de pé, diante da cruz, e veja como se correntes invisíveis estivessem caindo dos seus pés e das suas mãos. Correntes de medo, de dívidas emocionais, de acusações internas, todas se quebram porque Jesus já venceu na cruz. Pai, eu declaro que este filho e esta filha viverão dias de testemunhos, que verão portas abertas, corações restaurados, milagres acontecendo, que aprenderão a esperar com paciência, sabendo que o Senhor não tarda
mas age no tempo perfeito. Enquanto o sono chega, que o Espírito Santo continue sussurrando verdades, trazendo lembranças de promessas, despertando a fé e enchendo de gratidão. Senhor, eu clamo agora por libertação espiritual. Porque muitos carregam correntes que não são visíveis aos olhos humanos, mas pesam na alma. Correntes de medo que paralisam, correntes de passado que insistem em prender, correntes de culpas antigas que já foram perdoadas na cruz. Filho e filha, escute o que o Espírito do Senhor declara. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Essa liberdade não é parcial, não é condicional, é plena. Você não precisa viver preso ao que aconteceu ontem. A cruz já selou a sua vitória. Imagine-se agora em um vale escuro, mas ao longe uma luz começa a brilhar. Essa luz cresce, se aproxima e envolve todo o ambiente, dissipando a escuridão. Essa luz é Cristo, o Cordeiro de Deus, que ilumina até as sombras mais profundas. Onde antes havia medo, agora há coragem. Onde havia vergonha, agora há dignidade. Onde havia silêncio de dor, agora há cânticos de louvor. Senhor, liberta este coração de todo peso invisível. Que todo espírito de opressão, toda seta do inimigo, toda mentira lançada contra esta vida, caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Que este filho e esta filha despertem para um novo começo, com passos firmes, olhar erguido e coração confiante. Pai, eu oro também por recomeços, porque muitas vezes achamos que é tarde demais, que já não há chance, que perdemos a oportunidade. Mas a Tua palavra nos lembra em Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Senhor, abre os olhos espirituais para que este filho e esta filha enxerguem que o novo já está nascendo. Você consegue imaginar Deus plantando uma semente dentro do seu coração agora? Talvez pequena, quase imperceptível. Mas, com o tempo, ela vai brotar, crescer e se tornar uma árvore frondosa de fé, esperança e testemunho. Essa semente é a promessa que o Senhor já colocou em sua vida. Pai, eu declaro que cada noite de lágrimas se transformará em manhãs de alegria, que cada deserto florescerá, que cada queda será ponto de partida para um recomeço ainda maior, porque o Senhor é especialista em transformar derrotas aparentes em vitórias eternas. E enquanto este filho e esta filha descansam, que os céus trabalhem em favor deles, que anjos ministrem, que correntes sejam quebradas, que novos capítulos sejam escritos. Senhor amado, agora nós chegamos ao final desta oração, mas não ao final da Tua presença, pois ela permanece viva, constante, eterna. Quero encerrar entregando completamente a vida deste filho e desta filha nas Tuas mãos, como quem coloca um tesouro precioso no cofre mais seguro do universo, o Teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu consagro cada pensamento, cada sonho, cada passo. Que a mente seja lavada pela Tua palavra, que o coração seja firmado em Cristo, que o corpo seja fortalecido pela Tua graça e que a alma encontre descanso no colo do Espírito Santo. Eu oro por um sono reparador, que a cada inspiração entre paz e a cada expiração saia o peso. Que durante a noite os anjos guardem cada detalhe, portas, janelas, caminhos. Que nada possa tocar esta vida sem a Tua permissão. Que cada sonho seja visitação do Teu Espírito, ensinando, fortalecendo, renovando. Senhor, sela este coração com promessas. Que ao despertar amanhã, haja coragem para enfrentar o novo dia, esperança para esperar em Ti e gratidão para reconhecer que até aqui o Senhor sustentou.
Que esta vida não seja guiada por medo, mas por fé, não por correria, mas por descanso no teu tempo. E eu declaro em nome de Jesus: todo o mal é desfeito, toda acusação é cancelada, todo o peso é retirado. Esta vida é livre, abençoada, guardada e chamada para viver em plenitude. Porque quem caminha contigo nunca anda sozinho, nunca anda em falta, nunca anda sem propósito. Que a bênção do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo permaneçam hoje e sempre. E que a paz que excede todo entendimento desça agora sobre você, como um manto suave, envolvendo cada parte do seu ser. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem algo a revelar ao seu coração agora. Quantas vezes você já se sentiu preso a expectativas, esperando que a vida seguisse o roteiro que você mesmo escreveu, e quando não aconteceu assim, veio a frustração, o peso, a sensação de vazio. Mas a palavra de Deus nos ensina algo precioso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Isso significa que a verdadeira prosperidade, a verdadeira abundância de vida, não vem quando tentamos controlar cada detalhe, mas quando aprendemos a confiar, a descansar no cuidado perfeito de Deus. E aqui está a mensagem do Espírito para você hoje. Filho e filha, pare de carregar sozinho o peso que não é seu. Eu cuido de você. Eu guio os seus passos. Eu tenho caminhos mais altos do que os seus pensamentos. Confie em mim e eu farei florescer em sua vida aquilo que seus olhos ainda não conseguem ver. Sabe, muitas vezes insistimos em resultados imediatos. Queremos que tudo aconteça na hora, do nosso jeito. Mas Jesus nos ensina a andar pela fé, não pela vista. Ele não nos pede para conhecer todos os detalhes do amanhã, mas apenas para dar o próximo passo com confiança. É como caminhar sobre as águas. Pedro não sabia como chegaria até Jesus, mas ele sabia que um passo de fé era suficiente para começar o milagre. Então, agora eu quero que você feche os olhos e imagine. Jesus está sentado à beira da sua cama. Ele olha para você com ternura e diz: entregue-me as tuas preocupações, porque eu sou o teu descanso. Deixa aqui comigo os teus medos, porque eu sou a tua paz. Você consegue ver isso? Consegue sentir a presença dele envolvendo sua alma cansada? Enquanto você inspira profundamente, imagine que cada respiração traz alívio. E ao expirar, você solta o peso das pressões, das cobranças, das expectativas. Pense, e se você pudesse deixar todos os seus medos agora, aos pés da cruz, o que mudaria dentro de você? Que liberdade brotaria no seu coração? Senhor, eu oro agora por este filho e esta filha que me escutam. O Senhor conhece cada lágrima que já caiu em silêncio no travesseiro. O Senhor sabe de cada luta escondida. Eu peço, envolve esta vida com tua presença suave, que neste momento o Espírito Santo seja como um óleo precioso descendo sobre a mente, trazendo paz, clareza e descanso. Liberta, Senhor, das prisões da ansiedade, da culpa, da cobrança excessiva. Ensina a confiar, a andar na leveza da tua graça, a viver um dia de cada vez com a certeza de que o Senhor é o pastor que guia e nunca abandona. Que o coração deste homem, desta mulher, desta família, seja alinhado com a vontade perfeita do Senhor. E que a prosperidade verdadeira, aquela que não depende de números, cargos ou conquistas, floresça na alma. Prosperidade de fé, de esperança, de amor. Porque quem caminha contigo, Jesus, nunca anda em falta, mas vive em abundância de paz e plenitude de vida.
Receba agora a paz que excede todo entendimento. Receba a certeza de que os caminhos de Deus são mais altos que os seus. Receba o descanso que vem do Espírito Santo. O Senhor já está trabalhando em seu favor, mesmo enquanto você dorme. Em nome de Jesus, deixe o coração desacelerar. Permita que a alma respire fundo na presença do Senhor. Muitas vezes, o corpo está cansado, a mente cheia de pensamentos, mas o espírito anseia apenas por descanso nos braços do Pai. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma promessa viva. Ele não disse, talvez eu te alivie. Ele afirmou, eu vos aliviarei. E é isso que começa a acontecer agora, neste exato momento em que você se entrega a Ele. Imagine Jesus colocando suavemente a mão sobre a sua cabeça. Sinta como se um rio de paz estivesse descendo do alto do céu, lavando a sua mente, limpando preocupações antigas, dissolvendo pensamentos pesados. Como se cada gota dessa presença trouxesse um refrigério silencioso, uma certeza mansa. Eu estou contigo. E se você pudesse de verdade entregar hoje as chaves da sua vida nas mãos de Deus? E se você confiasse que Ele sabe abrir as portas certas, no tempo certo, e fechar aquelas que nunca deveriam ter sido abertas? Que peso sairia agora dos seus ombros? Senhor, eu oro para que este coração aprenda a descansar em Ti. Que não viva mais correndo atrás de aprovações, de resultados imediatos, mas que aprenda a esperar, a confiar, a se mover debaixo da direção do Teu Espírito. Ensina, Senhor, que a verdadeira prosperidade é andar no centro da Tua vontade. Ainda que isso contrarie as expectativas humanas, que toda a ansiedade agora seja substituída pela confiança. Que cada ferida da alma seja curada pelo Teu amor. Que cada lágrima escondida seja transformada em testemunho de vitória. Pai, renova sonhos que estavam adormecidos, mas dá também a coragem de deixar para trás aquilo que não faz mais parte do propósito. Você pode imaginar agora uma mesa posta diante de você? É a mesa que o Senhor prepara na presença dos seus inimigos. Salmos 23. Nela não faltam provisões, não falta amor, não falta cuidado. Essa mesa é o símbolo de que a sua vida está sustentada, não pelo esforço humano, mas pela fidelidade de Deus. E assim como uma criança se deita no colo do Pai sem medo, você pode repousar agora no colo do Pai Celestial. Ele vela por você. Ele cuida dos detalhes. Ele já tem as respostas para as perguntas que ainda moram na sua mente. Senhor, que este filho e esta filha sintam agora a leveza de Tua presença. Que ao fechar os olhos para dormir, sintam como se anjos estivessem guardando cada lado da cama, como se o céu inteiro estivesse em silêncio apenas para embalar esse descanso, e que durante o sono o Espírito Santo ministre verdades profundas, cure memórias, liberte de medos e prepare um novo amanhecer cheio de esperança. Que ao acordar, este coração desperte com cânticos de louvor, com a mente renovada e com a fé fortalecida. Porque a vida com Cristo não é um peso, é um presente. É acordar todos os dias sabendo, eu não caminho sozinho. O Senhor é por mim. Receba essa paz, receba essa promessa, receba essa presença. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu intercedo agora pela família deste filho e desta filha que estão em oração. Tu sabes das tensões dentro do lar, dos relacionamentos que precisam de cura, das palavras que feriram, das ausências que deixaram marcas. Eu clamo, derrama o Teu perdão e a Tua restauração. Que cada lar representado aqui seja um lugar onde a Tua presença reine, onde haja diálogo, respeito, carinho e a chama da fé acesa em cada cômodo.
E eu oro também pelo futuro, porque muitos aqui têm medo do amanhã, têm dúvidas sobre decisões importantes, sobre o sustento, sobre o propósito de suas vidas. Pai, mostra que o amanhã não está nas mãos da ansiedade, mas está nas tuas mãos seguras. Ensina a confiar que o tempo certo virá, que as portas certas se abrirão e que nenhuma promessa tua cairá por terra. Imagine agora o Senhor estendendo diante de você um caminho iluminado por lamparinas. Não é todo o trajeto que está visível, mas apenas o próximo passo. E cada vez que você avança pela fé, uma nova lamparina se acende, revelando o caminho seguinte. É assim que o Espírito Santo nos guia, um passo de cada vez, com amor e paciência. Senhor, eu declaro que este filho e esta filha não andarão em trevas, mas em luz. Que os pés deles sejam firmados na rocha que é Cristo. Que a mente seja protegida contra os ataques do inimigo. Que o coração seja cheio de esperança. E enquanto os olhos se fecham para o sono, que os sonhos sejam visitados pelo Senhor. Que cada imagem, cada memória, cada cena noturna seja conduzida por ti. Que não haja pesadelos, não haja tormentos, mas apenas a certeza de que os céus guardam o descanso dos teus filhos. Receba essa unção de paz. Receba esse cuidado eterno. Receba a certeza de que o pastor das suas almas está velando por você nesta noite. Senhor, eu também oro agora por aqueles que estão enfermos, seja no corpo, seja na alma. Tu és o médico dos médicos, aquele que toca com mãos de amor onde a ciência não alcança. Eu clamo por cura, cura das dores físicas que tiram o sono, cura das feridas emocionais que fazem sangrar em silêncio, cura das lembranças que ainda pesam como correntes invisíveis. Filho e filha, o Senhor sussurra ao seu coração. Eu levo sobre mim as tuas dores, eu carrego as tuas enfermidades. Eu sou o teu refúgio no dia da angústia. Imagine agora colocar diante da cruz cada sintoma, cada preocupação médica, cada medo escondido. Veja Jesus recebendo tudo isso com mãos que ainda guardam as marcas dos cravos, sinais eternos do seu amor. Pai, eu oro por libertação. Que todo laço espiritual seja quebrado, que toda opressão mental seja desfeita. Onde houve prisão de medo, que entre a liberdade do Espírito. Onde houve culpa, que venha o perdão. Onde houve escuridão, que a luz de Cristo brilhe. E ao mesmo tempo, Senhor, enche este coração de gratidão, porque mesmo nos dias difíceis, o Senhor não deixou faltar o pão. Mesmo nas noites escuras, sempre havia uma chama que não se apagava. Ensina este filho e esta filha a reconhecerem os pequenos milagres do cotidiano. O ar que respiram, o abraço que receberam, a porta que se abriu sem que percebessem, a oração respondida em silêncio. Imagine agora o amanhecer. O sol ainda não nasceu, mas o céu já começa a clarear. Essa é a promessa de Deus para você. Mesmo que a noite seja longa, amanhã sempre chega. E quando ela chegar, você verá que o Senhor já estava preparando novos começos, novos caminhos, novas respostas. Receba esse descanso, receba esse consolo, receba essa esperança que não engana, porque vem do alto. Senhor, eu coloco diante de ti também o propósito de vida deste filho e desta filha. Tantos caminham pela terra sem saber para onde ir, perdidos em meio às pressões e expectativas deste mundo. Mas a tua palavra nos lembra em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Filho e filha, escute esta voz suave do Espírito. Eu te criei com um propósito. Tu não és um acaso, tu não és um erro. Cada detalhe da tua vida
está escrito nas minhas mãos. E ainda que você não veja hoje o quadro completo, eu estou pintando a obra da tua existência com perfeição. Confie nos meus traços. Imagine agora um livro aberto diante de você. As páginas já estão escritas pelo próprio Deus. Algumas linhas falam de lágrimas, outras falam de vitórias, mas todas conduzem a um final glorioso, porque quem segura a caneta da sua história é o Senhor dos Senhores. Pai, eu oro para que este coração aprenda a ouvir a tua voz no silêncio, que saiba discernir entre o ruído do mundo e o sussurro do teu espírito. Que não se perca em comparações, mas descubra que a alegria maior é caminhar no propósito que tu designaste. Que cada passo dado seja guiado pela tua mão. Que decisões importantes sejam iluminadas pela tua sabedoria. Que portas fechadas não sejam motivo de desespero, mas de confiança. Porque se uma porta se fechou, é porque o Senhor tem algo maior preparado adiante. Senhor, que este filho e esta filha sintam agora um renovo de esperança, que a fé reacenda como uma chama no peito. Que o desânimo vá embora e que a coragem volte a pulsar, porque não andamos pela força do braço humano, mas pela força do teu espírito. E enquanto o sono chega, que esta paz se torne tão real, tão profunda, que até os sonhos sejam visitados por revelações do céu. Que no descanso da noite, o Senhor ministre direções, confirme promessas e fortaleça o coração. Receba agora a certeza de que você é amado, escolhido, guardado. Você não está sozinho na caminhada. O pastor caminha com você. Senhor, agora eu oro pela presença íntima do teu Espírito Santo. Porque não há descanso verdadeiro sem a tua presença. Não há paz duradoura sem o teu consolo. Pai, que este filho e esta filha que me escutam sintam neste momento como se uma brisa suave atravessasse o ambiente, trazendo refrigério para a alma, trazendo clareza para a mente, trazendo leveza para o coração. Filho e filha, escutem a voz do Senhor. Eu nunca te deixei sozinho. Nos dias em que você se sentiu perdido, eu estava te carregando. Nas noites em que você chorou, eu enxuguei cada lágrima. Quando você achou que não suportaria mais, foi a minha mão que te sustentou. Imagine agora o Espírito Santo como uma luz dourada preenchendo o seu quarto. É como se o próprio céu tivesse descido até você, expulsando toda a sombra, dissipando todo o medo, transformando o silêncio da noite em um abraço de amor eterno. Pai, eu clamo por uma visitação sobrenatural neste momento. Que sonhos sejam restaurados, que dons espirituais sejam despertados, que a intimidade com o Senhor cresça a cada dia, que este filho e esta filha aprendam a discernir a tua voz em meio ao barulho do mundo, que não caminhem pela opinião das multidões, mas pela direção do teu Espírito. E eu oro também, Senhor, pela coragem de obedecer, porque muitas vezes sabemos o que é certo, mas nos falta força para praticar. Então, Espírito Santo, dá ousadia, dá fé, dá mansidão, dá resiliência. Que cada passo seja sustentado pela tua graça. Você consegue imaginar Jesus segurando sua mão agora? É como se ele dissesse: caminhe comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não temas, porque eu estou contigo até o fim dos tempos. Senhor, sela esta noite com a certeza de que os teus planos são perfeitos. Que este coração encontre descanso não apenas no sono, mas na segurança de que está guardado em ti. Senhor, agora eu oro por provisão. Porque o teu povo precisa aprender que prosperidade não é apenas sobre ter abundância material, mas sobre viver na suficiência da tua graça. Pai, visita este lar com o pão de cada dia, com oportunidades, com portas que só o Senhor pode abrir.
Ensina que a verdadeira riqueza está em ter o coração satisfeito em ti, sabendo que nada nos faltará, porque tu és o nosso pastor. Filho e filha, imagine-se agora depositando aos pés de Cristo todas as suas preocupações financeiras, todas as contas, todas as responsabilidades que pesam sobre você. Veja Jesus recolhendo esses papéis das suas mãos e dizendo: confia em mim. Eu sou o Deus que multiplica pães e peixes. Eu sou o Deus que abre o mar vermelho. Eu sou o Deus que nunca falhou com os meus filhos. Senhor, eu peço também por proteção. Que esta casa seja guardada contra todo o mal, que anjos do Senhor acampem ao redor e levantem muralhas de fogo invisíveis contra todo ataque do inimigo. Que cada pessoa que habita neste lar sinta a segurança debaixo das tuas asas, como um passarinho se esconde no ninho, e oro por fortalecimento espiritual, porque dias difíceis virão, mas quem está firmado na rocha não cai. Dá a este filho e esta filha raízes profundas na palavra, para que não sejam levados pelo vento da dúvida nem pelas tempestades da vida. Ensina-os a declarar em fé: eu tudo posso naquele que me fortalece. Imagine-se agora de pé, diante da cruz, e veja como se correntes invisíveis estivessem caindo dos seus pés e das suas mãos. Correntes de medo, de dívidas emocionais, de acusações internas, todas se quebram porque Jesus já venceu na cruz. Pai, eu declaro que este filho e esta filha viverão dias de testemunhos, que verão portas abertas, corações restaurados, milagres acontecendo, que aprenderão a esperar com paciência, sabendo que o Senhor não tarda, mas age no tempo perfeito. Enquanto o sono chega, que o Espírito Santo continue sussurrando verdades, trazendo lembranças de promessas, despertando a fé e enchendo de gratidão. Senhor, eu clamo agora por libertação espiritual, porque muitos carregam correntes que não são visíveis aos olhos humanos, mas pesam na alma. Correntes de medo que paralisam, correntes de passado que insistem em prender, correntes de culpas antigas que já foram perdoadas na cruz. Filho e filha, escute o que o Espírito do Senhor declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Essa liberdade não é parcial, não é condicional, é plena. Você não precisa viver preso ao que aconteceu ontem. A cruz já selou a sua vitória. Imagine-se agora em um vale escuro, mas ao longe uma luz começa a brilhar. Essa luz cresce, se aproxima e envolve todo o ambiente, dissipando a escuridão. Essa luz é Cristo, o Cordeiro de Deus, que ilumina até as sombras mais profundas. Onde antes havia medo, agora há coragem. Onde havia vergonha, agora há dignidade. Onde havia silêncio de dor, agora há cânticos de louvor. Senhor, liberta este coração de todo peso invisível. Que todo espírito de opressão, toda seta do inimigo, toda mentira lançada contra esta vida caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Que este filho e esta filha despertem para um novo começo, com passos firmes, olhar erguido e coração confiante. Pai, eu oro também por recomeços, porque muitas vezes achamos que é tarde demais, que já não há chance, que perdemos a oportunidade. Mas a Tua palavra nos lembra em Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Senhor, abre os olhos espirituais para que este filho e esta filha enxerguem que o novo já está nascendo. Você consegue imaginar Deus plantando uma semente dentro do seu coração agora? Talvez pequena, quase imperceptível, mas com o tempo ela vai brotar, crescer e se tornar uma árvore frondosa de fé, esperança e testemunho. Essa semente
É a promessa que o Senhor já colocou em sua vida. Pai, eu declaro que cada noite de lágrimas se transformará em manhãs de alegria, que cada deserto florescerá, que cada queda será ponto de partida para um recomeço ainda maior, porque o Senhor é especialista em transformar derrotas aparentes em vitórias eternas. E enquanto este filho e esta filha descansam, que os céus trabalhem em favor deles, que anjos ministrem, que correntes sejam quebradas, que novos capítulos sejam escritos. Senhor amado, agora nós chegamos ao final desta oração, mas não ao final da tua presença, pois ela permanece viva, constante, eterna. Quero encerrar entregando completamente a vida deste filho e desta filha nas tuas mãos, como quem coloca um tesouro precioso no cofre mais seguro do universo, o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu consagro cada pensamento, cada sonho, cada passo. Que a mente seja lavada pela tua palavra, que o coração seja firmado em Cristo, que o corpo seja fortalecido pela tua graça e que a alma encontre descanso no colo do Espírito Santo. Eu oro por um sono reparador, que a cada inspiração entre paz e a cada expiração saia o peso. Que durante a noite os anjos guardem cada detalhe, portas, janelas, caminhos. Que nada possa tocar esta vida sem a tua permissão. Que cada sonho seja a visitação do teu Espírito, ensinando, fortalecendo, renovando. Senhor, sela este coração com promessas. Que ao despertar amanhã, haja coragem para enfrentar o novo dia, esperança para esperar em ti e gratidão para reconhecer que até aqui o Senhor sustentou. Que esta vida não seja guiada por medo, mas por fé, não por correria, mas por descanso no teu tempo. E eu declaro em nome de Jesus, todo o mal é desfeito, toda acusação é cancelada, todo o peso é retirado. Esta vida é livre, abençoada, guardada e chamada para viver em plenitude. Porque quem caminha contigo nunca anda sozinho, nunca anda em falta, nunca anda sem propósito. Que a bênção do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo permaneçam hoje e sempre. E que a paz que excede todo entendimento desça agora sobre você, como um manto suave, envolvendo cada parte do seu ser. Em nome de Jesus. Amém.